presente por Jesus. Amém? Amém. Amém? A todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Semana jovem. Está só começando. E nós estamos aí na terceira mensagem, no terceiro sermão, terceira noite, né? Como Eliseu. Amém. É uma bênção, essa semana de oração sempre é para minha felicidade. Infelizmente agora, infelizmente não, graças a Deus comecei a faculdade, mas infelizmente perco essa integração, né? Parte delas. Mas todas as mães estão sempre presentes, gostava sempre de participar, gosto sempre de participar. Infelizmente não posso estar sempre presente, mas minhas orações sempre voltadas para aqueles que ouvem os sermões. A mensagem de hoje tem por título: Encare a solidão em sua cidade. Você já ouviu algo parecido? Alguém que mandou alguma mensagem que pediu para você, inspirou você a encarar a solidão? O que essa mensagem tem para nos trazer hoje à noite? O que Deus quer nos falar através dessa mensagem hoje? Eu queria fazer algumas perguntas antes de nós começarmos. Há alguém aqui que mora sozinho? Alguém aqui que mora sozinho? Não tem vergonha não, pode mandar não. Ninguém? Graças a Deus. Há alguém aqui que vive sozinho? Ou boa parte da vida, dos dias, passa sozinho? Alguém? Não. Graças a Deus. Há alguém aqui que se sente sozinho? Em algum momento se sente sozinho? Às vezes se sente sozinho? Tudo bem. Tudo muito bem. Há alguém aqui que gosta de estar sozinho? Ah, sim. Então, solidão não é um problema, né? Olha aí. A diferença entre estar sozinho e ser sozinho. Sentir-se sozinho. Eu coloquei aqui também. E qual a diferença de estar sozinho e sentir-se sozinho? Saiba que existem pessoas sozinhas, bem acompanhadas, e outras cercadas de pessoas completamente solitárias. É assim? Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Vamos abrir João capítulo 16. João 16. Amém? João 16, 32. Nós vamos fazer uma oração para nós lermos a palavra do Senhor. Faremos. Santo Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite dessa semana de oração. Obrigado, Senhor, por essas mensagens que veio, Senhor, inspiradas, iluminadas. Essa é a palavra do Senhor. O Senhor, Pai, traz-nos o pão da vida, a tua palavra. E através da atuação do Espírito Santo, nos move a fazer mudanças em nossa vida. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra. E pedimos, Pai, que ela faça, que o Senhor opere em nós a mudança que o Senhor deseja. Que pedimos, Pai, usa-nos como instrumentos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Em João 16, verso 32, nos diz: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Amém? Amém. Ele falando dos momentos a sós de Jesus. Agora, interessante,
são as estatísticas. As estatísticas nos mostram que a solidão nas cidades é uma realidade muito dura. A solidão, perdoe o mexendo do óculos, é porque vou ficar mexendo porque quebrou a borrachinha aqui e está machucando muito. Muito bem. A solidão nas cidades é uma realidade muito dura, sobretudo nas grandes cidades, nas metrópoles, onde existem milhares, milhões de pessoas e às vezes não, muitas vezes, a maioria das vezes as pessoas não se conhecem. Saem para o trabalho, pegam 3, 4 conduções e passam por centenas de milhares de pessoas e não conhecem nenhuma delas. Essa é a realidade de muitos, de milhões de pessoas pelo mundo inteiro. E nas últimas décadas, a população nas cidades cresceu. Em 2020, segundo a ONU, mais de 55% das pessoas do mundo viviam em cidades. E isso tende a aumentar, essa quantidade tende a aumentar no decorrer dos anos e cada vez mais acentuada essa mudança, né? O engraçado é que, embora haja por toda parte cidades, um bom grupo dessas pessoas se sentem solitárias. Uma pesquisa da Cruz Vermelha Americana afirmou que mais de 20% dos adultos nos Estados Unidos se sentem sozinhos na maior parte do tempo, ou sempre. Essa sensação de estar sozinho é mais forte em certos grupos, como o grupo de idosos, os que se aventuram pelas cidades em busca de oportunidade, né? Saem de casa para ir para outras cidades em busca de oportunidade de emprego. Os workaholics, os que têm empregos ultra exigentes, são os que mais se sentem sozinhos. Pessoas que são obrigadas a sair da sua casa, da sua cidade, de perto da sua família, para ir viajar o país, viajar os estados, né? Viajar o continente, o país afora, o mundo afora, por causa do seu emprego. Essas são as pessoas que mais se sentem só. Muitas pessoas que vivenciam isso também sentem que estão em um mundo totalmente diferente dos demais. Ou seja, pessoas estão próximas, vivenciam as mesmas experiências, mas de mundos completamente diferentes. Pessoas que muitas vezes não se encaixam em personalidade, em gostos, em pensamento, em ideologia. Isso pode levar a diversos problemas graves, como depressão, ansiedade e baixa autoestima. E para nós meditarmos melhor, pensarmos melhor sobre o assunto, nós vamos ver aqui o problema da solidão e o remédio para a solidão. Porque aqui, pelo que eu perguntei, algumas pessoas gostam de estar sozinhas, às vezes, né? Mas não gostam de ser sozinhas, né? Mas há um problema na solidão. E qual é o problema da solidão? A solidão é algo que todos nós sentimos em algum momento, né? É como aquela sensação do estômago quando você se sente sem quem lhe ampare, sem quem lhe ajude, sem quem lhe dê uma palavra de conforto, sem quem lhe dê um conselho no momento de aflição. E embora quando alguém que amamos vai embora, ou quando pensamos que ninguém se importa conosco, eles são muito difíceis para estar sozinhos, né? Mas é importante nós compreendermos que estar sozinho não é o mesmo de sentir-se sozinho. Eu falei, estar sozinho não é o mesmo de sentir-se sozinho. Às vezes ficar sozinho é bom, né? Às vezes ficar sozinho
assim como Jesus fazia, é necessário. Mateus capítulo 14, verso 13, Marcos 1, verso 35, Marcos 6, verso 31, nós podemos ver, né, os momentos. Vamos abrir Mateus 14, 13. Quando Jesus se retirava para os lugares, para ficar sozinho, para orar, para meditar na vontade de Deus. Mateus 14, 13, amém, já? Amém. Pode ler, irmão. Para um lugar deserto, ou seja, um lugar deserto particular. Marcos capítulo 1. Marcos 1, 35 nos diz: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Amém. Marcos 6, verso 31. Então temos o exemplo de Jesus, que disse: e ele lhe disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iriam vir. Então Jesus dava tempo para orar a Deus, para meditar, para se consagrar e até mesmo para passar um tempo com os amigos. Também se retiravam. E algumas pessoas passam muito tempo sozinhas, mas não se sentem solitárias. Por exemplo, um cientista concentrado, um artista plástico, né? E seu momento de trabalho, eles precisam muitas vezes estar sozinhos. Acho que na maioria das vezes, né? Eles necessitam desse momento de solidão. Mas eles não se sentem sozinhos. Estar sozinho é mais um estado físico, quando você não decide ficar sozinho por muito tempo. Mas sentir-se emocionalmente sozinho é quando você se sente desconectado, isolado, sem uma conexão significativa com outras pessoas. Pessoas que tendem à depressão, elas têm que estar muito alertas a isso, porque você pode pensar, começa com: eu preciso ficar sozinho, é bom ficar sozinho, eu não vou para o culto hoje, eu vou ficar aqui na minha casa gritando. Isso, às vezes não, muitas vezes pode ser uma armadilha. Não preciso sair, não preciso me relacionar com a minha família, ir para as reuniões de família, para ir para reuniões da igreja. Melhor ficar aqui na minha casa tranquilo, no meu celular, na minha televisão, enfim. E as pessoas vão caindo nessa é uma armadilha, né? Porque não é bom que o homem esteja só por muito tempo. Não é bom. E aqui nós vamos entrando nesse assunto, né, que é que a solidão, por um lado, geralmente é ruim, e pode surgir depois de coisas tristes, como a perda de um ente querido, um divórcio, uma doença grave, ou problemas como o desemprego. Quando vocês orarem pelos irmãos que estão orando, lembrem-se, né, de pedir a Deus que esse sentimento de solidão seja sanado na vida das pessoas que estão passando por problemas, porque são pessoas com doenças, são pessoas com problemas de saúde,
doenças graves, né? Problemas como desemprego, de relacionamentos, e por aí vai, criação dos filhos, financeiros. Lembrem de orar para que essas pessoas se sintam também, né, acompanhadas, preenchidas de Deus. Porque o problema às vezes não é só físico, né, nem só espiritual, mas emocional também. E que Deus procura curar muito, né, nas pessoas é o coração. Às vezes o problema não passa no imediato, mas você se sente em paz com Deus, você se sente perdoado por Deus, se sente preenchido, e isso já ajuda 60%. É ou não é? Porque não há nada pior do que você se sentir desamparado, sozinho, sem saída, e diante de um problema. É ou não é? Então ore sempre por isso. Por você mesmo. Olha aí, ajuda. Verdade. Estou orando por você. Estava aqui falando com Deus e lembrei de você e orei. Não sei o que está passando. Às vezes a gente não sabe, mas Deus nos toca para orar por pessoas. Mas por outro, eu estou falando com Deus, orando, lendo a palavra, estudando a lição, e lembro de uma pessoa. E oro. Nem sempre eu falo com ela, mas oro. Mas quando eu lembro de falar, a pessoa diz: eu ainda estou precisando. Realmente, eu precisava. Eu preciso de oração. Eu precisava dessa palavra. Então lembre sempre de pedir a Deus. Quando nos sentimos sozinhos, depois de uma experiência dolorosa, é quando realmente precisamos de apoio de alguém que possamos confiar. E ser um instrumento de Deus nesse ponto é extraordinário. Ser instrumento de Deus para curar, para auxiliar, para servir de apoio, né? É um trabalho missionário, é um ministério também de Cristo. E qual o remédio para a solidão? O tema da solidão se repete muito na Bíblia. A palavra solidão na Bíblia, ela aparece cerca de 118 vezes. 118 vezes. Mas quase nunca significa sentir-se solitário. Porque a palavra solidão, ela não tinha esse significado que ela tem atualmente. Porque a palavra solidão, no significado, no sentido que ela tem hoje, nesse século, até recentemente, nem sequer aparecia em um dicionário importante. Sabe disso? Até antes da Segunda Guerra Mundial. Então, a solidão, no sentido dessas palavras, a palavra no sentido que ela tem hoje, a ideia de sentir-se sozinho, como um estado mental, é algo novo, de uns 40 para cá. E quando lemos a Bíblia, no início, ela nos diz algo fundamental: Deus não quer que o ser humano viva sozinho. Deus nunca quis que o ser humano vivesse sozinho. Depois que Deus criou o mundo em 7 dias, Ele disse que tudo o que Ele fez era muito bom. Mas apenas uma coisa o Senhor não achou boa. E o Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante, a ele, ou que seja idônea. Não é bom que o homem esteja só.
Falei uma auxiliadora que seja semelhante. Se prestarmos atenção no relato de Gênesis 1, notaremos que os animais eles foram criados em grupos. As aves, lá em Gênesis 1:20, as criaturas marinhas, verso 21, e os animais, no verso 24. Mas o ser humano ele foi criado sozinho. O ser humano ele foi criado sozinho. Porém, não era o plano de Deus que o homem vivesse sozinho, que vivesse assim para sempre. Deus sabia que a solidão não era boa para nós. Então ele decidiu fazer uma companheira adequada. E em Gênesis 2:22, a Bíblia nos diz que Deus criou a mulher a partir de uma costela do homem. Então Deus os abençoou e lhes deu uma ordem: sejam fecundos, sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra e sejam que seja ela sujeita a vós, ou sujeita-lhe, ou seja, dê um domínio sobre toda a terra. Como você pode ver, a solidão, assim como a morte, não é natural para o ser humano. Quando a serpente convenceu Eva, ela estava acompanhada de Adão? Ela estava sozinha. Estar sozinho é diferente de sentir-se sozinho. É diferente da solidão. É comum às vezes estar sozinho, mas ser sozinho não. E aqui nós continuamos. Fomos feitos para compartilhar com Deus e com os outros a nossa vida, mas o pecado arruinou esse plano e agora nos sentimos sozinhos, isolados de Deus e dos outros. Então, quando falamos de solidão, temos que entender que ela nos atinge em duas partes importantes. Primeiro, a solidão nos atinge espiritualmente. O primeiro nível da solidão que as pessoas sentem é a solidão espiritual. Como já falei, Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele, e o pecado faz separação entre nós e Deus. Uma sensação pior para Adão, acho que a morte seria melhor do que se sentir desconectado de Deus. Para Jesus, no Calvário, a pior coisa não foi a chicotada, não foram as cuspidas, os xingamentos, a humilhação. A pior coisa para Jesus foi se sentir separado de Deus. Quando ele olhou para aquelas pessoas e olhou para o céu, não sentiu mais o peso dos nossos pecados sobre Jesus. E a dor foi imensa, algo que ele nunca tinha experimentado antes. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele, mas infelizmente muitas pessoas vivem longe de Deus e se sentem espiritualmente sozinhas. E aí é o que eu digo sempre: o ser humano ele tem uma necessidade, ele foi criado com uma necessidade, e por muitas vezes é negligenciada, e outros tentam preencher esse vazio com outras coisas,
que é a necessidade da adoração. Não é que as pessoas gostem de adorar, que as pessoas queiram. Nós necessitamos adorar a Deus. Quando as pessoas não entendem isso, elas preenchem esse espaço com outras coisas ou com outros deuses. Você vê toda a história bíblica, do começo ao fim, povos distantes de Deus, né? Povos idólatras, povos apostatados, e eles, todos eles, tinham a sua religião. Nenhum deles era sem religião. Eram mais diversas, absurdas religiões, mas todas, porque o ser humano tem a necessidade de adorar a Deus. E com o pecado isso houve um corte, um apagão. O pecado causou um apagão. Há um espaço do nosso cérebro destinado à adoração. O espaço de Deus na nossa vida. Então, a primeira parte importante que a solidão nos atinge é a primeira parte espiritual. A solidão espiritual. As pessoas não entendem, as pessoas que se afastam de Deus, elas não entendem nem o dinheiro, nem as coisas, nem coisa alguma preencherão essa lacuna nas vidas delas. A solidão espiritual só pode ser preenchida com uma conexão pessoal com Deus. Amém. Conexão pessoal e sincera. Quando você tem um relacionamento com Deus, você pode estar sozinho fisicamente, mas não se sente sozinho. Se sente acompanhado o tempo todo. Vamos ver, nós vemos o caso de José. Venderam José como escravo, afastaram José da família, dos amigos, levaram-no para um lugar desconhecido, onde ele não conhecia nem a língua, nem os costumes. Em suma, ele estava sozinho no sentido humano, mas a Bíblia diz que o Senhor Deus estava com José. Amém. E que ele veio a ser homem próspero. Embora estivesse sozinho, ele não se sentia sozinho. Da mesma forma, Jesus, nos últimos dias de sua vida na terra, foi abandonado por seus amigos. E como José, ele foi vendido como escravo, como preço de escravo. Quase todos que o seguiam foram embora. Jesus disse uma vez: eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Dá para imaginar que situação difícil? Mas Jesus também disse: mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Amém. E embora eu estivesse sozinho, ele não se sentia sozinho. E depois ao apóstolo Paulo, que no momento de necessidade também se sentiu sozinho. Ele também se viu sozinho. Ele disse: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. 2 Timóteo 4,16. Imagine como se sentiu. Paulo que fundou muitas igrejas, pregou para muitas pessoas, dedicou tempo e recursos.
para as pessoas. Ele ensinou muitas coisas. E em seu momento mais sombrio, ele se sentiu sozinho. Mas ele também pode escrever em 2 Timóteo 4,17. Paulo, em 2 Timóteo 4,16, ele diz que todos abandonaram ele. E no verso 17, verso seguinte: o Senhor estava ao meu lado. Apesar de Paulo olhar para o lado e sentir que todos abandonaram, ele tinha um conforto e a paz de que Deus sempre esteve ao seu lado. Amém? Assim como Jesus e Paulo, você também pode ter um relacionamento especial com Deus. Amém. Deus pode viver e caminhar todos os dias em sua presença, se você tiver esse relacionamento com Deus. Você desfrutará da companhia do Senhor. Amém. De tal forma que mesmo se encontrar sozinho em alguma situação, nunca se sentirá só. Amém. E em segundo lugar, em primeiro lugar, nós vimos o efeito da solidão espiritual. Agora nós vimos o efeito que a solidão tem. A solidão tem a ver com as relações humanas. Nós chamamos isso de solidão relacional. Embora Adão tivesse um relacionamento perfeito com Deus no início, ele ainda sentia a necessidade de ter a companhia de outros seres humanos. Deus não ignorou a necessidade de Adão e nem a minimizou. Em vez disso, ele criou alguém para suprir essa necessidade. Deus sabe que, como seres humanos, precisamos estar acompanhados. A solidão é como um sinal de alerta. Assim como a fome lhe diz que você precisa de comida, a solidão lhe diz que você precisa de companhia. E sobre a solidão relacional, ela só é curada quando construímos relacionamentos fortes com outras pessoas. E existe um lugar onde você pode fazer amizades fortes? Sim ou não? Sim. Sim, claro que sim. Você pode fazer isso na sua família, no trabalho, na escola, em grupos de apoio. Mas uma das melhores maneiras de criar e estabelecer relacionamentos fortes é na igreja. Pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito de vida que você, né? Às vezes em casa você se sente só, porque sua família não partilha o mesmo pensamento que você. Mas na igreja não. Na igreja tem amigos, irmãos, mais chegados que a família, né? Pode dizer, há amigos mais chegados que irmãos, né? Eu costumo dizer que a igreja é uma família, é a nossa família, a família de Deus. A solidão relacional, ela pode ser curada. Vamos explicar uma coisa. Quero explicar uma coisa antes de terminar. É que quando a Bíblia fala de igreja, ela não se refere a um prédio, a um edifício, não se refere a lugares, mas ao grupo de crentes que foram salvos pela graça de Jesus Cristo. Amém.
1 Pedro 2,9. Vamos abrir? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Esse é um dos meus versos favoritos. Eu sei. 2 Pedro 2,9. Então, quando estudamos o que a Bíblia diz sobre a igreja no Novo Testamento, notamos que ela é uma comunidade de cristãos que cuidam, que amam, hospedam, recebem, servem, ensinam, perdoam, apoiam e ajudam uns aos outros. Essas são as bases do relacionamento cristão da igreja no Novo Testamento. E entre outras muitas maneiras. Simplificando, eles são uma equipe que está sempre disposta e disponível uns para os outros. E concluindo aqui nosso pensamento, essa mensagem de hoje, resumindo tudo, Deus não quer que você se sinta sozinho. Você pode ter uma conexão com Deus e com outras pessoas, e assim nunca se sentirá sozinho. Há algum tempo, em uma de nossas reuniões, escuta essa história. Apareceu uma jovem que vinha lutando há muito tempo contra a depressão e a ansiedade. Ela tinha poucos amigos e honestamente passava a maior parte do tempo sozinha em seu apartamento. Essa jovem nem saía de casa. Aliás, saía, mas só para ir ao trabalho e ir à loja mais próxima para comprar suas coisas. Segundo ela, sua vida era uma espécie de labirinto sem sentido. A solidão era a sua única companheira de viagem. Mas um dia, por intermédio de uma colega de trabalho, ela recebeu um convite para ir a um dos cultos de nossa igreja. No início ela dava desculpas, muitas vezes, repetidas vezes, mas a amiga dela insistiu tanto que ela finalmente disse: bom, vou só uma vez, vou só experimentar. Então ela veio à igreja no sábado e passou a maior parte do dia conosco na igreja. Ela compartilhou um delicioso almoço e depois à tarde saiu com um grupo de pessoas da igreja para entregar comida a quem mais precisava. Segundo ela, aquele dia foi especial. Ela não se sentia tão bem-vinda em um lugar há anos. Então, na semana seguinte, ela decidiu voltar. E os jovens a convidaram para uma confraternização em uma das casas. E ela aceitou. O que ela viu a surpreendeu. As pessoas aproveitavam a vida de forma saudável, sem necessidade de álcool ou drogas. Ela não pode acreditar. Ela se sentiu aceita e valorizada. Além disso, começou a receber mensagens de texto com versículos bíblicos inspiradores todas as semanas. Um grupo de meninas a incluiu em suas orações. Ela literalmente não teve tempo. Ela não teve tempo para se sentir sozinha. Amém. 6 meses depois dessa primeira visita que ela fez à igreja, ela decidiu se batizar. Amém. Mas antes do batismo, ela deu seu testemunho e disse que o amor que recebeu das crianças, dos jovens e adultos da igreja, a ajudou a superar a solidão. Oh, glória.
Hoje ela está completamente livre, tendo deixado para trás completamente seus hábitos de fumar e beber. Ela desfruta de um relacionamento especial com Deus e com os outros. Então, meus jovens, conto com essa história para enfatizar que há muitas pessoas na cidade que se sentem tão sozinhas quanto essa menina. E antes de conhecer a nossa igreja, era depressiva e ansiosa, se sentia completamente sozinha. Essas pessoas podem estar enfrentando problemas como a depressão, ansiedade, mas uma amizade genuína pode fazer uma grande diferença em suas vidas. Amém. Então acolha os seus amigos como Jesus lhe acolheu. Acolha os visitantes, chame, convide, para que as pessoas partilhem a mesma maravilhosa sensação que você teve ao aceitar Jesus, ao aceitar o convite, a estar aqui na igreja. O convite é que você procure aquelas pessoas que se sentem sozinhas, ajude-as, mostre o amor e a alegria que você encontrou com Jesus. Você não sabe o quanto impacto pode ter na vida de alguém. E a pergunta que eu faço é: você está disposto a aceitar o desafio de resgatar pessoas, de restaurar vidas, e ocupar tanto o tempo das pessoas com Jesus, não resta tempo para elas se sentirem sozinhas? Vamos fazer da nossa cidade um lugar menos solitário para todos. Amém. Juntos podemos fazer a diferença. Lembre-se, com Deus nunca estamos sozinhos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar? Mais uma vez.